Boa tarde, alunos. Vamos então iniciar agora a representação de sólidos. Mais concretamente, vamos fazer o exercício 1 da nossa ficha, que é uma pirâmide reta. A diferença entre uma pirâmide reta e uma pirâmide oblíqua é esta. Uma pirâmide reta, por exemplo, nós temos a base, que pode ser um triângulo, um quadrado, um retângulo, um pentágono, um hexágono, e tem um centro. Essa base, que é o centro, é o ponto O. Pensando que o vértice da nossa pirâmide, nós temos que saber o que é uma pirâmide. Uma pirâmide é qualquer coisa assim, não é? Por exemplo, isto chama-se o vértice. Pronto, então, temos aqui a base e temos o O e temos o V. Ou seja, o OV é perpendicular, faz 90 graus com a base. Isto é uma pirâmide regular ou reta. Pode ser chamada das duas formas. Uma pirâmide oblíqua já não acontece isto, ou seja, o O e o V, está ali a pensar que, imagina, está ali o V e o O, já não faz um ângulo de 90 graus, uma perpendicular, mas pode fazer um ângulo qualquer. Muitas vezes até podemos nem precisar do O, porque pode não ser necessário. Pronto. Então, o que é que vocês têm que saber? Que, então, numa pirâmide reta, o OV é perpendicular à base e está sempre alinhado, não é? Com o centro dessa base, o V. E isto corresponde à altura da nossa pirâmide. Ok? Pronto. Neste caso, no exercício, uma pirâmide quadrangular reta. Significa o quê? Que a base é um quadrado. E é num plano horizontal. Ou seja, a base está assente num plano horizontal. Ou seja, nós temos sempre a base, está assente num plano qualquer. Por exemplo, esta pirâmide está assente num plano horizontal. Se fosse um plano frontal, já era um plano assim, em que a base estava assim e, por exemplo, já tínhamos a pirâmide assim. Ou seja, plano frontal, plano horizontal e, quanto muito, tínhamos o plano perfil, que já é de lado. Está bem? Ou seja, qualquer coisa assim. E aí temos que ir à tripla. Vamos então fazer este caso. O plano horizontal tem quanto de cota? Vocês vão ver a cota dos pontos A e C que vos dão tem 2 de cota, logo o plano horizontal tem 2 de cota e vocês têm que identificar o plano horizontal com f de alfa entre parênteses. Vão fazer a representação dos pontos. A tem 0, 2, 2 e C 3, 8, 2. Diz que são dois vértices opostos à base e nós já tínhamos visto que realmente A e C não são vértices consecutivos. Unimos A com C e vamos fazer o quê? Vamos fazer aquilo que já fazíamos nas figuras planas. Quando tínhamos planos horizontais, todos os pontos têm igual cota e em baixo é quando nós desenhamos. Desenhamos o quê? Vamos ter que construir o nosso quadrado. Quando é um plano frontal já é o contrário. O plano está em baixo, nós construímos em cima. E construímos o quê? O quadrado, não é? Como tinha dito, na verdadeira grandeza, ou seja, aqui que nós conseguimos ver as verdadeiras medidas. Uma mediatriz, nós temos uma diagonal, temos que fazer a mediatriz. A mediatriz é mais de metade desse segmento. Faz-se um arco para cada lado e vê-se e identifica-se o ponto médio desse segmento. Depois, isto é o centro da nossa circunferência. Temos que fazer com que a circunferência tenha o raio até A1 e C1. Desenhamos a circunferência e já temos os pontos do nosso quadrado. Isto é um quadrado. Pelo sentido dos ponteiros de relógio, A1, B1, C1 e D1. Desenhamos o nosso quadrado, assegurar que o quadrado fica bem desenhado e que os lados fazem entre si ângulos de 90 graus. Convém retificar realmente se está a fazer os 90 graus ou houve um erro qualquer, uma falta de rigor ao traçar os pontos, ao fazer mediatriz, o que seja. Pronto. Depois temos o nosso quadrado desenhado, vamos encontrar a projeção frontal dos pontos que faltam, que é o D, neste caso o D2, e o B, neste caso o B2. São os pontos que faltaram. Agora, quando temos uma pirâmide, temos que sempre encontrar o O. Quando é um quadrado é muito fácil, é só a interseção das diagonais. Temos aqui o O1. O O2 onde é que está? O O2 vocês têm que prolongar sempre até à base. E a base qual é? É o plano frontal com
desculpem, o plano horizontal com 2 de cota. O 2 estará aqui. Se fosse um triângulo equilátero, já agora, deixem-me só fazer, porque talvez vão precisar disso para os exercícios posteriores. Se vocês têm um triângulo equilátero, que é feito assim, por exemplo, estou a fazer lá pressa, que é só para vocês identificarem. Se a vossa base fosse um triângulo equilátero, como é que vocês encontravam um O? Era perpendicular em relação ao vértice oposto. Fazíamos uma perpendicular, outra perpendicular. E quando as duas, aliás, até podem fazer dos três, mas não é preciso. Quando os três ou os dois se unem, vocês têm logo o nosso O. Percebem? Pronto. Assim que encontramos, se fosse um triângulo equilátero, o centro da base. Isto é o centro da base do nosso quadrado. E depois ele diz que a altura da pirâmide mede 7. Se ele dissesse o vértice V tem 7 de cota, vocês faziam 7 de cota a partir do x. Mas ele diz que a altura da pirâmide mede 7. Ou seja, é a partir do nosso plano horizontal, que tem já 2. Por isso vocês metem 7 a partir do O2. Então temos aqui o V2. E onde é que está o V1? Então, se vocês veem isto de cima, e eu disse que estava alinhado, porque faz, o OV faz perpendicular à base, nós estamos a ver de cima, vai estar coincidente com o V1. E é sempre assim, sempre tem uma pirâmide reta, o OV ou é, quando é um caso num plano horizontal, é uma aresta vertical em cima e em baixo os afastamentos são coincidentes, ou se for um plano frontal, é uma aresta de topo em que nós temos o O1, o V1 e em cima o O2 está coincidente com o V2, que é onde nós construímos, ou seja, está sempre coincidente na base, que é na verdadeira grandeza. Pronto, o que vamos começar a fazer? Vamos começar a unir, então, a mais escuro a nossa pirâmide, porque para finalizar estes exercícios temos que sempre desenhar a traço mais escuro o nosso sólido, que neste caso é uma pirâmide reta. Ali é uma falta de rigor. Pronto. Vou fazer primeiro a projeção horizontal, porque nós precisamos saber as invisibilidades. Eu primeiro quero-vos explicar bem. Então, vamos já pôr a traço mais escuro a projeção horizontal do nosso quadrado. Isto tem que ser sempre feito, senão perdem essa cotação. E agora imaginem, as vistas são sempre assim. O observador está sempre nos limites da vossa folha. Ele nunca está aqui dentro, o observador. O observador somos nós. Eu estou sempre no limite superiores da página. Neste caso, limite superior e limite inferior. Nunca perto do eixo X. Por isso, o mais longe possível do nosso sólido. Eu vejo daqui e daqui. Daqui vejo o quê? A vista do 2, ou seja, a projeção frontal. Daqui, esta vista vai-me dar a resposta para esta projeção. E daqui, esta vista vai-me dar a resposta para a projeção horizontal, que é 1. Ok? Então vamos começar. Daqui, esta está-me a dizer que eu vejo primeiro o vértice e só depois a base. Então, se eu vejo primeiro o vértice, só depois a base, se eu estiver a ver de cima, eu vejo as arestas todas laterais que vão dar ao vértice. Por isso, eu tenho que as pôr a traço mais escuro. Que arestas são estas? CAV, BAV, AV e DAV. Se fosse uma pirâmide invertida, ou seja, se eu visse primeiro a base, isto tudo estava atraçado. Isto. Mas os contornos são sempre a cheio. Nunca podem ter um contorno, um limite traçado. Isso é impossível. Por isso é que eu pus logo a cheio, traço mais escuro, o contorno, porque é sempre, e esse não precisam de pensar. Agora, aqui eu vejo a vista 2, que é a vista da projeção frontal. Eu vejo o D, o C e o B. Qual é que eu não vejo? O A. Porquê? Porque ele está lá para trás, está escondido. Então, este vai ser o invisível. Vocês metem sempre quando é invisível atraçado, também mais escuro.
mas atrasado. E o outro é visível. Uma das coisas para vocês memorizarem é sempre assim. Sempre que um ponto está o mais perto possível do eixo X, normalmente essa aresta é invisível. Pronto, e a solução final ficava assim.